Olá, tudo bem? Tamar aqui. Você é inteligente? Claro que é. Mais ou menos do que eu? Mais ou menos inteligente do que o seu irmão? Isso você vai descobrir nesse vídeo. Existem 9 tipos de inteligência. Qual é a sua inteligência? Ou quais as inteligências que você tem? Não só você, mas ao assistir esse vídeo, você certamente vai identificar a inteligência que o seu filho ou a sua filha tem, a inteligência que seu esposo ou sua esposa tem, ou qualquer outra pessoa que você conheça. E o que a Bíblia fala sobre a inteligência? De brinde, de bandeja, eu vou falar no final sobre 4 coisas que pessoas inteligentes nunca falam. E no final, vou te dizer exatamente o que você precisa fazer para ser mais inteligente. Fique comigo até o fim e vamos juntos crescer mais um pouquinho no conhecimento. Se inscreva no canal, como dizia Jesus, e diria hoje, se tivesse YouTube, segue-me. Clique no sininho, escolha a opção todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos um vídeo novo. Já deixa o seu like, clicando aí no joinha, no gostei e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te recompensará. Depois desse vídeo, coloque no comentário a inteligência que você acredita que você tem. Assim vamos saber qual a inteligência que é mais facilmente encontrada e aquela que é mais difícil de se ter. Vem comigo! O psicólogo americano Howard Gardner, da Pensilvânia, professor da Universidade de Harvard, em seu livro mais famoso, Estruturas da Mente, de 83, trouxe a teoria das inteligências múltiplas. Ou seja, existe não apenas um tipo de inteligência, mas vários tipos. Na verdade, ele citou 7 no livro, depois falou de mais 2 e agora temos mais uma. 10 tipos de inteligência. Quais são essas inteligências que existem? Vou falar aqui brevemente de cada uma delas, mas eu te peço, veja com qual delas você se identifica, qual delas ou quais você acredita que tem e coloque no comentário, para que possamos ver as mais comuns e as mais raras. Como você pode saber qual é o seu tipo de inteligência? Normalmente, através das suas tendências naturais, daquilo que você gosta de fazer, das áreas em que você é competente. A inteligência não é apenas o QI que você tem. O QI é o quociente de inteligência, que é obtido através de testes que medem as suas habilidades de raciocínio. Também não apenas a inteligência emocional, explicada de forma clara por Daniel Goleman. A palavra inteligente vem do latim intus legere, que significa compreender a fundo. Quem compreende algo, quem entende de alguma coisa, tem inteligência em relação àquilo. Por isso, você vai entender, baseado nos tipos de inteligência, se você é mais ou menos inteligente do que eu, ou mais ou menos inteligente do que o seu irmão. Nenhum tipo de inteligência é igual a outro e nem é superior a outro. Vou falar sobre as inteligências e as áreas de trabalho que normalmente a pessoa escolhe se tiver oportunidade, mas são apenas exemplos de carreira. Existem muitas outras, evidentemente, que também requerem as diferentes inteligências. Eu vou também mostrar alguns exemplos dessas inteligências na Bíblia. Vamos lá, anote aí os 10 tipos de inteligência e veja os que você tem. Primeiro, a inteligência linguística. Quem tem esse tipo de inteligência normalmente gosta de ler e escrever e tem facilidade para isso. Usualmente aprendem com facilidade outros idiomas. Algumas pessoas que muito provavelmente tenham esse tipo de inteligência são os escritores, historiadores, repórteres, palestrantes, linguistas, pessoas que falam várias línguas, ou seja, os poliglotas e os jornalistas. São pessoas que se comunicam, que se expressam muito através da linguagem. Foi essa inteligência que Deus deu para Daniel
e seus 3 amigos. No capítulo 1 e versículo 17 diz a Bíblia Sagrada: a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. E no versículo 20 confirma: e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos, mais sábios, mais instruídos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Segundo, a inteligência musical. Essa inteligência, como o próprio nome já diz, está ligada à música. Quem possui a inteligência musical tem a habilidade de, com facilidade, aprender, entender e saber a diferença entre notas, harmonia, melodias, ritmos ou timbres. Músicos regentes, maestros, críticos de música, dançarinos, bailarinos e compositores aqui se enquadram. Também faz parte desse rol aqueles que com facilidade aprendem, sem a ajuda de ninguém, a tocar instrumentos musicais. Destaque aqui para o povo de Deus, que tem muita inteligência musical. Aliás, Deuteronômio capítulo 4, versículo 6 nos afirma que o povo de Deus é um povo sábio e inteligente. Terceiro, a inteligência lógica matemática. Os que possuem essa inteligência comumente têm a habilidade de fazer raciocínios dedutivos e lidar com a matemática. Fazem cálculos com facilidade, muitas vezes cálculos complexos que outras pessoas podem ter dificuldade. São pessoas que habitualmente escolhem carreiras nas áreas de programação ou ciências exatas que exigem raciocínio lógico. Lidam facilmente com orçamentos, budgets, planilhas e cálculos. Quarto, a inteligência visual e espacial. Quem tem esse gênero de inteligência interpreta e cria imagens facilmente. Como? Através de forma, textura, cor ou mesmo utilizando o espaço físico. Profissionalmente, as pessoas com essa inteligência, quando podem, optam por ser engenheiros, escultores, designers, geógrafos, cartógrafos, arquitetos, pessoas que trabalham com moda, desenhistas, projetistas e jogadores de xadrez, que conseguem visualizar muito bem o tabuleiro e antecipar muitas jogadas. Pessoas assim normalmente gostam de montar quebra-cabeças e os montam com mais facilidade. Quinto, a inteligência corporal ou sinestésica. Essa inteligência envolve o físico, o corpo humano. Quem tem essa inteligência tem muita coordenação motora, compreende o corpo a ponto de conseguir controlá-lo com muita facilidade. Executam movimentos difíceis com facilidade. Nesta categoria, frequentemente vemos os cirurgiões, os atletas, os jogadores dos diferentes esportes que têm habilidade com as mãos, com os pés, com o movimento do corpo, os dançarinos, atores, artesãos, os contorcionistas e os trapezistas. Na Bíblia, quem tinha essa inteligência era Bezalel e Aholiabe. Êxodo capítulo 35, versículos 31 a 33, relata: o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo o artifício, e para inventar invenções, para trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em artifício de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em toda a obra esmerada. Versículo 35, encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa, e a do bordador em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Deus deu para eles a inteligência corporal, sinestésica, a habilidade de trabalhar com as mãos. Quem pinta, borda, faz crochê, cria alguma coisa com as mãos, tem também esse tipo de inteligência. No capítulo 36, versículo 1, ainda diz assim: assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário. Quem tem essa inteligência age muito bem com as mãos.
Sexto, a inteligência interpessoal. Quem tem essa inteligência consegue se comunicar com facilidade, consegue compreender o outro, consegue conquistar o outro com bastante facilidade. Se relaciona muito bem com as pessoas. Podem ter facilidade de falar em público e ocupar posições de poder, como os professores, atores, assistentes sociais, políticos ou pessoas com cargos de liderança, incluindo as lideranças religiosas. José do Egito tinha outras inteligências, mas esta certamente ele tinha. Em Gênesis 41, versículo 33, a Bíblia Sagrada diz que quando ele interpretou os sonhos de Faraó, ele disse: arrume um homem inteligente e sábio e o coloque sobre a terra do Egito. Inteligente e sábio, porque inteligência e sabedoria são coisas diferentes. E a resposta de Faraó para José está no versículo 39. Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Quando Moisés estava sobrecarregado de trabalho, aconselhado por Jetro, seu sogro, ele escolheu homens com essa inteligência para ajudá-lo. Ele mesmo diz em Deuteronômio capítulo 1, versículo 13, que foram escolhidos homens sábios, inteligentes e experimentados entre as tribos para que fossem cabeças, líderes do povo. Quem tem inteligência interpessoal sabe lidar com gente, até mesmo com gente difícil. Sétimo, a inteligência intrapessoal. Os que têm inteligência intrapessoal quase sempre têm um excelente conhecimento a respeito de si mesmo. Se conhecem. São pessoas que compreendem muito bem os seus próprios pensamentos, os seus próprios sentimentos, emoções e atitudes. É a conhecida inteligência emocional e faz parte do perfil de quem consegue controlar sua mente e o seu corpo, de quem conhece os seus limites. Filósofos, psicólogos e pensadores normalmente possuem esse tipo de inteligência. Quem tem inteligência emocional pensa antes de falar, mesmo que às vezes erre. Pessoas assim controlam as suas emoções. Oitavo, a inteligência naturalista. Os seres humanos dotados dessa inteligência conhecem muito bem a natureza e sabem lidar com ela. São as pessoas que lidam muito bem com plantas ou animais. Nesta inteligência, temos também os oceanógrafos, geólogos, biólogos, engenheiros florestais, os veterinários, pessoas que trabalham na agricultura, os agricultores, pessoas que, mesmo sem terem estudado, aprenderam e lidam com facilidade com a terra, com o campo, com as plantações, com jardinagem ou com os animais. Pessoas com essa inteligência apreciam o meio ambiente. Nono, a inteligência espiritual. A inteligência espiritual é a capacidade de questionar o sentido da vida e compreender o mundo em que vive. Quem tem essa inteligência se adapta e lida com questões que vão além do mundo físico, além da matéria. São pessoas que não somente têm valores, crenças e princípios, mas que conhecem bem os valores, crenças e princípios que têm. Geralmente conhecem o seu propósito e têm consciência social. Sobre essa inteligência, o apóstolo Paulo disse à igreja de Colossos, no capítulo 1, versículo 9, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Décimo, a inteligência existencial. Quem tem inteligência existencial consegue pensar, refletir, ponderar, meditar, questionar e incentivar outras pessoas a pensarem fora da caixa, a imaginar infinitas possibilidades. Professores, sociólogos, líderes religiosos e filósofos, em geral, têm essas habilidades, essa inteligência. Por isso, para você saber se você é mais ou menos inteligente do que alguém, é preciso saber de qual inteligência estamos falando. Sim, existem pessoas que navegam bem nos diferentes tipos de inteligência, mas ninguém, absolutamente ninguém, que seja
consegue ser inteligentíssimo em todos os tipos de inteligência, ou que não tenha inteligência nenhuma. Com certeza, eu tive acesso na vida a informações que você não teve, e você teve acesso a informações que eu não tive. Com certeza, eu tenho inteligências que você pode não ter, e você tem inteligências que eu posso não ter. Sendo assim, ninguém é mais inteligente do que ninguém, a não ser que especifiquemos de qual inteligência estamos falando. E para finalizar, Jó disse no capítulo 28, versículo 28, apartar-se do mal é a inteligência. A palavra de Deus nos diz no Salmo 47, versículo 7, cantai louvores com inteligência. Que Deus nos ajude, nos conceda a sua graça e nos dê inteligência para adorar a Deus com inteligência. Agirmos com inteligência em todas as áreas das nossas vidas. Façamos como Davi, no Salmo 101, versículo 2, que disse, portar-me-ei com inteligência no caminho reto. E oremos como orou o salmista no Salmo 119. No versículo 73, ele ora, dá-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos. No 125, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. E no 144, ele implora, dá-me inteligência e viverei. Que coisa linda e maravilhosa é, não só a sabedoria, mas a inteligência que vem de Deus. E pode ter certeza, quando você pede, Deus dá, porque Ele tem para dar. E sabe por que Deus tem inteligência para dar? Porque Ele é a fonte de toda inteligência. A palavra de Deus nos lembra, em Provérbios capítulo 3, versículos 19 e 20, o Senhor, com sabedoria, fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilam o orvalho. Foi com inteligência que Ele tudo fez. Jeremias 10, versículo 12 confirma isso. Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. O sábio Salomão diz em Provérbios capítulo 2, versículos 3 a 6. Se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. E no versículo 11 ele afirma, a inteligência te conservará. No capítulo 4, versículo 5, ele aconselha, adquire a sabedoria, mas adquire também a inteligência. Embora exista todos esses tipos de inteligência, a inteligência verdadeira é buscar a sabedoria, é ser sábio. Como bem diz Salomão, em Provérbios 10, versículo 23, para o homem inteligente é um divertimento ser sábio. Quer dizer, ele gosta, ele tem prazer em buscar a sabedoria. Por isso, o que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência achará o bem. Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência é aquele que consegue do seu coração tirar o conselho e o executar. Com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma. Precisamos de sabedoria, mas também precisamos de inteligência. Que repouse sobre nós o espírito de sabedoria e de inteligência que havia sobre Jesus. Deus diz através do profeta Isaías, no capítulo 11, versículos 1 e 2, brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência. Isso que Deus falou através de Isaías cumpriu-se em Lucas, no capítulo 2, versículo 47. E todos os que ouviam Jesus admiravam a sua inteligência e suas respostas, porque sobre ele estava o espírito de inteligência. Que Deus cumpra nos nossos dias a promessa que ele fez através do profeta Jeremias, no capítulo 3, versículo 15. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E ao mesmo tempo que Deus guarde o seu povo, para que não caia no mesmo erro do povo da época do profeta Jeremias. No capítulo 4, versículo 22, Deus disse pelo profeta, o meu povo está louco, já me não conhece. São filhos nécios e não inteligentes. São sábios para fazer o mal, mas para fazer o bem
não sabem nada. Pessoas inteligentes e sábias não saem dizendo tudo o que sabem. Dizem quando precisa ser dito. Caso contrário, ficam em silêncio. Você fala coisas positivas ou negativas? Você é claro naquilo que fala? Quem dá conhecimento e inteligência para o homem é Deus. O profeta Daniel diz, no capítulo 2, versículos 21 e 22, Ele, Deus, muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência, conhecimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. E Daniel sabia o que estava falando. A esposa de Belsazar disse a respeito de Daniel no capítulo 5, versículo 11: Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Ele tinha essa inteligência que vem de Deus. Quer ser mais inteligente? Peça não só sabedoria, mas inteligência para Deus. Ele vai te dar inteligência na área que você deseja. Lógico que você precisará buscar, mas o Senhor vai te iluminar, vai abrir o seu entendimento para você compreender a área que você precisa compreender. Fuja das coisas que tiram a inteligência. E o que tira a inteligência? O que deixa você menos inteligente? Muitas coisas. Mas Deus diz em sua palavra, através do profeta Oséias, no capítulo 4 e versículo 11, a incontinência, a falta de regras, a devassidão, o vinho, a bebedeira, a embriaguez, a pinga, o pileque, o porre e o mosto tiram a inteligência. O meu desejo, como era o de Paulo em Colossenses 2 e 2, é esse: que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O meu desejo é que você seja cheio da plenitude da inteligência, e sendo inteligente, não se ache melhor do que ninguém. Siga o conselho do irmão de Jesus, Tiago, que diz no capítulo 3 e versículo 13: Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Pessoas inteligentes nunca dizem que não se importam, nunca dizem eu te avisei, nunca dizem boa sorte e nunca dizem eu desisto. Risque essas frases do seu vocabulário. Se importe com as pessoas. Não jogue na cara de ninguém o que você já tinha avisado. Reconheça que as pessoas conquistam as coisas pelo seu esforço e não por sorte. E nunca desista dos seus sonhos. E aí, qual o seu tipo de inteligência? Escreva aí no comentário. Vamos ver as inteligências que mais aparecem e as que menos aparecem. Se você gostou desse vídeo, se você concorda que esta mensagem é de Deus, se inscreva no canal, clica no joinha e compartilhe com todos os teus contatos. Grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.